Não sei se vocês se recordam na semana passada, mas o evangelho, que é anterior ao evangelho de hoje, era o evangelho da profissão de fé de Pedro. Então Jesus, em Cesareia de Filipe, estava reunido com os seus apóstolos e ele fez uma pergunta. Olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles começaram a responder. Olha, uns dizem que é João Batista, que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E aí Pedro, inspirado pelo Pai, ele faz a profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele recebe um elogio de Jesus. Jesus reconhece que Pedro estava sendo inspirado pelo Pai, reconhecendo que ele era o Messias enviado. Jesus faz um elogio e dá a Pedro um mandato de ser o chefe da igreja e de cuidar de todo o rebanho, que somos nós hoje, o povo de Deus. O evangelho de hoje é continuidade do evangelho de semana passada. A figura de São Pedro, ela é muito fascinante. Eu gosto muito da figura de São Pedro, o nosso padroeiro. Às vezes impulsivo, explosivo, inspirado pelo Pai, mas também tinha suas fragilidades. Pedro professou a fé em Cristo, foi elogiado por Jesus, recebeu o mandato de ser o chefe da igreja e logo em seguida, como nós ouvimos do evangelho de hoje, quando Jesus apresenta o mistério da cruz, dizendo que deveria ir a Jerusalém e lá sofrer a paixão, Pedro quer repreender Jesus. Ele toma Jesus de canto e fala, não, Senhor, que isso não aconteça, que o Pai não permita isso. E aí o que acontece? Pedro, que havia sido elogiado por Cristo, agora recebe uma correção. Pedro, inspirado pelo Pai, professou a fé, agora, impulsionado pelas motivações humanas, ele recebe uma correção. E esse movimento que São Pedro fez é o mesmo movimento que nós podemos facilmente fazer na nossa vida. Professamos a fé em Cristo, acreditamos nesse Cristo, tocamos esse Cristo, experimentamos esse Cristo, e aqui na missa experimentamos na palavra, na Eucaristia, na Assembleia Reunida, acreditamos em Cristo, anunciamos esse Cristo, mas quando nos é apresentado o mistério da cruz, nós nos escandalizamos. Gente, eu tenho 28 anos, eu já entendi uma coisa na vida. Uma hora, o sofrimento bate à nossa porta. Uma hora, uma enfermidade vai bater na sua porta, porque faz parte da vida. Uma hora, nós vamos experimentar uma decepção com alguma pessoa, em um relacionamento, com alguém da nossa família. Uma hora nós vamos experimentar uma frustração de iniciativas que nós tomamos, coisas boas que nós fazemos, mas que a vida não nos corresponde. Em algum momento da vida, nós vamos experimentar o luto, nós vamos perder alguém que nós amamos, e isso vai nos causar uma dor, um sofrimento, uma saudade. A vida vai nos apresentar situações de sofrimento, e Deus também vai permitir, porque em tudo isso existe uma permissão de Deus. E por que que nós, cristãos católicos, por que que quando diante do sofrimento, nós temos a expressão de dizer que é uma cruz? Porque Cristo passou pela cruz, porque Ele também passou pelo sofrimento, assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado, mas Ele aceitou o sofrimento, e o sofrimento dele aconteceu de modo especial na cruz. Aqui está a prova suprema do sofrimento de Cristo por amor a nós. E essa deve ser a diferença do cristão. Todo mundo, de alguma forma, experimenta o sofrimento. Todo mundo, de alguma forma, em algum momento da vida, vai experimentar o sofrimento. A nossa diferença deve ser qual? Olhar para o sofrimento, olhar para a cruz de Cristo e saber que ali no sofrimento, mesmo que doloroso, Cristo está presente e Ele está nos ensinando algo. Nós não podemos parar no sofrimento. O sofrimento faz parte. É sinal de amadurecimento da fé, é sinal de amadurecimento pessoal. Mas se nós estamos com Jesus, nós seguiremos os mesmos passos dele. Ele passou pela cruz, mas depois viveu a ressurreição. Se nós passamos pela cruz, unidos com Cristo,
Se nós sabemos que Cristo está presente no sofrimento, nós também experimentaremos a glória da ressurreição. Os santos fizeram essa experiência, e alguns santos de modo mais especial. Há poucos dias celebramos Santa Rosa de Lima. Ela dizia assim: Senhor, aumente os meus sofrimentos, mas ao mesmo tempo, aumente o meu amor por vós. Ela não tinha medo do sofrimento. Ela só queria que ao acolher o sofrimento, que ela amasse mais a Cristo.